Pessoal, sou a Tica Carvalho e este é o quadro Me Conte a Tua História. E no vídeo de hoje estou trazendo a história da Edna Pereira. É uma história verídica, ok? Uma história bem dramática, mas é uma história verídica. Você que está chegando agora no meu canal, que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário para estar ajudando o meu canal. E vamos lá à história. Me chamo Edna Pereira, sou natural de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Atualmente estou situada na capital paulista, desde os meus 5 anos de idade. Hoje estou com 54 anos. E aqui vou discorrer um pouco da minha infância. O quão foi dura e cercada de preconceitos. Meus pais foram minha âncora. Graças aos exemplos deles, não me tornei uma delinquente. Eram rígidos, sim, na criação dos filhos, mas eram para o nosso bem. Quando chegaram aqui em São Paulo, ficaram morando de favor na casa de um irmão da minha mãe. Esse era casado e tinha filhos. Contando comigo, meus pais na época tinham 8 filhos. Mais tarde nasceriam mais 2. Eu era uma garotinha muito esperta, franzina e tímida. Aos 5 anos de idade já notava o quão era difícil a vida dos meus pais. Meu pai, por nome Joaquim, era de pouca conversa, dedicado à família, fazia de tudo para manter o sustento da numerosa família. Minha mãe Eulália, mulher bondosa e guerreira, não trabalhava fora. Ficava em casa cuidando dos filhos e da casa. Até porque não dava para trabalhar fora, pois havia minha irmãzinha de apenas 7 meses de vida. E para ser sincera, éramos uma escadinha. Graças a Deus, meu pai não ficou muito tempo desempregado. Com o mês que estávamos aqui em São Paulo, ele conseguiu um emprego em uma fábrica. Agora, com o salário, meu pai toma a decisão de arrumar uma casa para morarmos. Seria de aluguel, mas seria o nosso cantinho. Meu tio Alceu insistiu para que ele ficasse mais um pouco, até passar da experiência no novo trabalho. Mas meu pai, cabra nordestino, recusou a proposta. Já decidido, agradeceu muito ao meu tio. Nos mudamos para a nova casa. Tinha 2 cômodos e um banheiro do lado de fora da casa. Antigamente, as casas da classe média, da classe baixa, era assim. Meu pai trabalhava muito e mesmo assim nós sofríamos muito com a falta de mantimento. Meus irmãos mais velhos faziam os bicos de trabalho. Eram ainda adolescentes, mas já tinham a responsabilidade de um adulto. Como já citei, eu era tímida demais e muito carente de afeto. Uma coisa que não sei explicar até hoje. Me sentia só, mesmo rodeada de muitos irmãos, e sempre buscava a atenção da minha mãe. Sabe, aquela sensação que ninguém te enxerga? Pois é, me sentia assim. Eu brincava com meus irmãos como toda criança. Brigávamos muito também, mas logo estávamos novamente juntos. Eu tinha um apelido que um deles colocou, que me fazia sentir muita raiva. E a vida seguia sem muitas novidades.
minha tia Sandra faz uma visita à minha mãe, a esposa do meu tio Alceu. E nessa visita, ela fala à minha mãe acerca de uma feira que ela e algumas amigas frequentavam na cidade. Disse que era uma feira que só ricos frequentavam, e elas pegavam as sobras que os donos das bancas jogavam fora. Perguntou se a minha mãe estava interessada. Ela explicou que tinham que sair bem cedinho de casa, pois o percurso era longo. Minha mãe concordou em ir também, pelo menos para conhecer como era. À noite ela comentou com meu pai que não gostou nem um pouco da ideia, mas mamãe não deu ouvidos aos argumentos do papai e dia seguinte lá se foi com minha tia e as amigas dela, rumo à feira. Nesse dia eu fiquei numa tristeza muito grande. Mamãe saíra bem cedinho que nem a vi. No finalzinho da tarde, ela chega em casa cheia de sacolas muito pesadas. Nossa, haviam muitas coisas boas. Frutas, legumes, doces, peixes. Eu, juntamente com meus irmãos, íamos igual formiguinhas nos doces. Lembro-me das balas de goma, como eu amava. Minha mãe ficava muito satisfeita em ver os filhos felizes. Depois ela ia limpar os peixes, claro que não estavam em perfeito estado, mas ela dava um tratamento tão bem neles que depois de pronto ficava uma delícia. Nessa fase não me lembro bem quantos anos eu tinha. Mais ou menos uns 7 anos. As dificuldades eram gritantes. No meu lar, aluguel para pagar, alimento para os filhos, não estava fácil. A proprietária da casa ficou muito amiga da minha mãe. Com sua bondade, vem na labuta dos meus pais, fala para minha mãe que não precisava pagar mais o aluguel. Podíamos morar lá o tempo que fosse necessário. Minha mãe agradeceu muito. Chegou o dia da feira. Eu já tinha falado que iria dessa vez. Minha mãe relutou um pouco em me levar, mas acabou cedendo à minha birra. Eu era uma criança muito estranha. Fui com minha mãe só para dar trabalho. Ficava observando ela baixar nas bancas para pegar as coisas. Lembro-me que tinha feirantes que nem deixava pegar, mesmo no chão. Eles gritavam como se fôssemos cachorros. Eu, na minha tenra idade, achava aquilo um filho. Tinha muita pena de minha mamãe. Desejava ardentemente que aquilo chegasse ao fim, mas perdurou por muitos e muitos anos. Meu pai trabalhando ano após ano, sem tirar férias. Consegue financiar um terreno, não era muito longe de onde morávamos. Era um bairro que estava em desenvolvimento. Haviam pouquíssimos moradores e fazia muito frio, por ser situado muito próximo de uma represa. Para chegar até lá, dependia de transporte e só tinha uma linha de ônibus que, por sinal, demorava demais. Meu pai, então, inicia o processo de construção no terreno. Ele trabalhava como carpinteiro em uma empresa. Por isso, conseguiu muitas madeiras para construir nosso futuro lar. Aos finais de semana, meu pai trabalhava na construção do nosso barraquinho. Às vezes eu ia com ele, mas não gostava por conta de irmos a pé. E lá era muito frio. Depois de indas e vindas, o barraquinho fica pronto. Ficou muito lindinho. Meu pai era muito caprichoso.
Assim nos mudamos. Não havia luz elétrica na rua e nem água encanada. Passamos alguns meses à base de vela para iluminar. Era horrível. Eu sentia uma tristeza tão grande. Com apenas 8 anos de idade já sentia um vazio na alma. As dificuldades financeiras ainda continuavam. Tinha dia que não tínhamos o básico de uma refeição. Eu sentia muita fome. Olhava para os meus irmãos e a impressão que tinha que eles não sentiam a mesma fome que eu. Sei lá, eles eram felizes e eu sempre triste e acuada em um canto. A empresa atual que meu pai trabalhava tinha o hábito de atrasar o pagamento dos funcionários. Lembro-me que a última porção de farinha que havia, mamãe preparara no almoço para nós comermos e não sobrara mais nada para o jantar. Ela, na esperança que papai iria receber o pagamento e com isso traria algum alimento, pois ele já sabia da necessidade de seu lar. Assim que ele chegou em casa, corremos todos para cima dele. Mamãe já sabia que ele não tinha recebido, pois não havia nada em suas mãos. Só perguntava para ter certeza, e ele confirmava que não havia recebido. E foram inúmeras as vezes que isso se repetia. Eu via lágrimas escorrerem dos olhos de mamãe. E aqui eu termino mais um episódio dessa história, lembrando a vocês que darei continuidade no próximo vídeo. Então, se você ainda não ativou o sininho, ative para que você receba as notificações, ok? E muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.